privilégio de poder compartilhar com vocês algumas horas a respeito da mensagem de saúde. Entretanto, normalmente o programa leva uma semana. Temos então um grande desafio. Qual é o desafio? Tentar passar para vocês em algumas poucas horas aquilo que nós cremos seja mais relevante, mais importante. Hoje à tarde nós vamos ter 2 temas a partir das 15 horas. Vamos ter os hábitos mais devastadores para a saúde do ser humano e como vencê-los. E o segundo será o programa de revitalização física e mental em 40 dias. É um programa que eu lancei no Canadá já em 2006 e tenho feito em várias regiões do Brasil e tem dado resultados espetaculares. A cada momento eu recebo através do meu correio eletrônico verdadeiros testemunhos de pessoas que tinham problemas sérios de saúde e aplicando aqueles princípios simples delineados na Palavra de Deus e no Espírito de Profecia, tiveram resultados espetaculares. Eu, quando cheguei hoje pela manhã aqui, tive uma surpresa. Fui olhar no boletim e ali estava Kleber, pastor Kleber Hernandes. Eu só conheci um Kleber com K. Era o pastor da igreja lá do Boqueirão, em Curitiba. É um prazer vê-lo, pastor, e que Deus abençoe essa nova missão que você tem por aqui. Eu tenho certeza que essa igreja está sendo abençoada com a sua presença e a da sua família. Antes de nós entrarmos na questão do nosso tema dessa manhã, temos que falar sobre alguns princípios. Os princípios que Deus tem para a nossa saúde, tanto na manutenção, na recuperação de algum problema de enfermidade, ele é um pouco diferente daqueles princípios que nós vemos na medicina moderna. Ele distou um pouco, é muito peculiar, é um pouco diferente. Então, para nós entendermos todo o processo de restauração física, restauração mental, temos que atentar nesses princípios que estão muito bem delineados, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. E o princípio número 1 é o seguinte: princípio número 1, nós, diante do plano de Deus, usando o plano de Deus para a nossa saúde, nós não tratamos enfermidades. Não, já tem muita gente tratando enfermidades. Nós tratamos o nosso corpo. Criamos condições para que aqueles mecanismos de restauração que Deus estabeleceu possam então fazer o seu trabalho. E quando nós criamos condições, esses mecanismos de restauração faz o seu trabalho e faz de uma maneira espetacular. Então não vamos mais tratar enfermidades, vamos tratar o nosso corpo, o nosso organismo. De vez em quando alguém chega para mim e fala: doutor Silmar, eu estou tratando a minha úlcera já tem 20 anos. Eu falo: parece que ela está muito bem tratada, está com você há 20 anos. Continue tratando que ela nunca vai te deixar. Então deixe de tratar as enfermidades e comecemos então a tratar do nosso corpo, para desatrelar aqueles mecanismos de restauração que Deus estabeleceu. E hoje à tarde, no programa de revitalização física e mental em 40 dias, nós vamos falar como desatrelar, como desemperrar esses mecanismos de restauração para que ele possa então fazer o seu trabalho. Princípio número 2, muito interessante. Hábitos errados iguais podem provocar problemas de saúde diferentes em pessoas diferentes. Mas por quê? Tem pessoas que falam assim: doutor Silmar, você fala isso, mas fulano faz isso, não tem isso, ele não vai ter isso, ele vai ter aquilo. Sabe por quê? Porque existe aquilo que nós chamamos peculiaridade biológica individual. Então tem pessoas que são mais predispostas a problemas respiratórios, outras são mais predispostas a problemas digestivos, outras são mais predispostas a problemas cardiovasculares, outras são mais predispostas a problemas emocionais, e aquele hábito errado vai atingir a pessoa no seu calcanhar de Aquiles biológico. Então o mesmo hábito, ele pode apresentar uma constelação de problemas diferentes em diferentes pessoas. Agora, sabe por que isso acontece? Porque desde que entrou o pecado no mundo, cada ser humano que nasce nesse planeta, ele já nasce com defeito de fábrica. Por isso que lá no Jardim do Éden, Deus anunciou aquele grande recall,
onde Ele vai consertar todo mundo. Mas enquanto isso não ocorre, cada um de nós temos que conviver com as nossas debilidades biológicas peculiares. Nós vemos isso de uma maneira muito categórica quando se faz pesquisas científicas a respeito de determinado medicamento. Então se pega uma população de 1000 pessoas, se dá o mesmo medicamento e ali vão apresentar 50 ou 60 efeitos colaterais. E a pergunta que eu faço é a seguinte: todos terão os mesmos efeitos colaterais? Não, não vão ter, porque aquela droga vai atacar o indivíduo na sua peculiaridade, na sua deficiência então biológica. Então, princípio número 2. Número 3. Princípio número 3. Esse também é muito importante. A ausência de sintomas não significa ausência de enfermidades. De vez em quando eu encontro alguém e fala: doutor Silmar, eu tenho uma saúde de ferro. É verdade. Por quê? Olha que eu não cuido bem da minha saúde, mas eu não sinto absolutamente nada. E aqui vai um alerta. Muitas e muitas pessoas nunca sentiram absolutamente nada. De repente um infarto do miocárdio, de repente um derrame cerebral, de repente descobrem que são hipertensos ou que são diabéticos. Sabe por quê? Porque 6 de cada 10 enfermidades podem permanecer completamente assintomáticas. E muitas das vezes os sintomas só se apresentam quando é uma manifestação aguda e não raras vezes fatais. Então a ausência de sintomas não significa ausência de enfermidades. A única maneira que nós podemos saber se estamos mais ou menos saudáveis é se estamos obedecendo às leis de saúde. Hoje à tarde vamos falar mais alguns princípios. Queremos entrar agora no tema da manhã. O tema dessa manhã se intitula O Sábado na Genética dos Seres Vivos. Mas antes nós temos que nos remeter novamente às nossas origens. Deus criou o homem perfeito. E o Espírito Profecia, num livro chamado No Princípio, que é uma compilação de vários escritos do Espírito Profecia, menciona que quando Deus criou o homem, Adão deveria ter aproximadamente 4 metros de altura, pesando aproximadamente 1 tonelada, de acordo com os cálculos do Centro para o Estudo do Criacionismo. Então estamos falando de um gigante. E aqui estamos vendo a primeira contradição entre a história secular e a história sagrada. Para a história secular, o ser humano está num processo de evolução, mas a história sagrada nos conta uma história completamente diferente. Desde que entrou o pecado no mundo, a trajetória dos seres humanos é uma trajetória de degeneração física, degeneração mental e degeneração intelectual. Ainda diz o Espírito Profecia que se os nossos primeiros pais não houvessem sido criados com 20 vezes mais força vital do que os homens que caminham hoje sobre o planeta, a raça humana já teria entrado em extinção. Nós ainda estamos aqui porque ainda temos um pouco daquele lampejo, daquele fundo de energia vital que caracterizaram nossos primeiros pais. Quando passeamos pelos primeiros capítulos da Bíblia, aí vemos então a trajetória dos seres humanos. E vemos uma tendência muito interessante. Todas as vezes que muda o ambiente, muda a alimentação. Todas as vezes que muda o ambiente e muda a alimentação, o que acontece? Existe uma queda na expectativa de vida e na qualidade de vida dos seres humanos. Se Adão e Eva houvessem sido fiéis naquele ambiente santo do Éden, qual deveria ter sido a expectativa de vida? Quantos anos deveriam viver? Eternamente. Média de vida eterna. Entretanto, entrou o pecado. E no Éden, Deus já havia estabelecido uma dieta que nós vemos no capítulo 1 e versículo 29 de Gênesis. Quando o homem pecou, a primeira providência que Deus tomou foi o quê? Mudou a dieta. O homem tinha acesso àquela dieta de Gênesis 1, 29, mas também tinha acesso a um outro alimento. Que alimento era esse? O fruto da árvore da vida. Quando o homem pecou,
Deus imediatamente cortou o acesso do ser humano ao fruto da árvore da vida. E o texto bíblico diz que ele colocou querubins com espadas flamejantes para que o homem não tocasse mais no fruto da árvore da vida e não se tornasse um pecador eterno. Mas quando ele tirou o fruto da árvore da vida, ele acrescentou outro alimento. Que alimento foi acrescentado? As ervas do campo. E lá no Gênesis 3,17 nos diz que assim como os animais comerás a erva do campo. Agora, de vida eterna, agora vivendo num ambiente não santo, a alteração, tirar do fruto da árvore da vida, incluiu as ervas do campo. Durante o período chamado pré-diluviano, qual era a média de vida dos seres humanos? 912 anos. Veio o dilúvio. O dilúvio mudou o ambiente do planeta ou não mudou o ambiente do planeta? Completamente. O planeta Terra que nós vemos hoje lembra muito pouco da Terra antes do dilúvio. O planeta Terra era conhecido como Pangeia. O que é a Pangeia? É extensões de terras entrecortado por pequenos lagos e pequenos rios. Veio o dilúvio. O planeta Terra virou o planeta Água, apesar de continuarem chamando o planeta Terra. Agora, de onde vieram essas águas que cobrem os grandes oceanos? O Centro para o Estudo Criacionismo tem um modelo geológico do planeta antes do dilúvio espetacular. E eles fazem duas afirmações. A primeira é que grande parte das águas que cobrem os oceanos, na realidade, era um mar subterrâneo de aproximadamente 10 quilômetros de profundidade e que era ligado à superfície do planeta através de canais. E essa água era mantida debaixo da terra sob pressão de rochas. Não havia rochas na superfície do planeta. E havia uma outra água, um outro monte de água também, que a Bíblia fala das águas que estão acima da expansão. E muitas pessoas interpretam as águas acima da expansão como se fossem as nuvens. Não é, as nuvens estão na expansão. Então eles dizem que havia um toldo de água na estratosfera que circundava o planeta, cristalizava devido à baixa temperatura e contribuía para aquele clima chamado clima paradisíaco. Entretanto veio o dilúvio. Nós não sabemos os mecanismos que desencadeou o dilúvio. Mas no livro de Gênesis diz o seguinte, que no ano 600 da vida de Noé, abriram-se as comportas, da onde? Dos céus. E no mesmo texto o que diz? Romperam-se as fontes, da onde? Do grande abismo. O que a Bíblia fala quando se refere a grande abismo? Debaixo da terra. E alguns textos falam, romperam-se as fontes do grande abismo. Então não somente chovia, como a água emergia com uma velocidade muito grande do solo, provocando vendavais, fraturando rochas. E hoje, se você vai a alguns lugares, parece que existem pedras que não existe explicação evolucionista porque explicam porque estão lá. Parecem que foram jogadas, e na realidade elas foram jogadas à medida que foram sendo fraturadas pelo ímpeto, pela pressão da água que surgia do grande abismo. Hoje, se você observa uma foto da Terra sem os oceanos, ela lembra muito uma bola de beisebol. Na verdade, parece que está costurada. São as fissuras chamadas fissuras intercontinentais. E foi um desastre terrível. A Terra sofreu uma inclinação no seu próprio eixo de aproximadamente 23 graus. A Terra não está perfeitamente reta, ela tem uma inclinação. E contribui essa inclinação para a mudança no clima do planeta. E a Terra se tornou algo que lembra muito pouco aquele planeta maravilhoso antes do dilúvio. Na realidade, nós estamos vivendo e pisando hoje no lodo do dilúvio. Apesar disso, a Terra ainda apresenta uma certa beleza. Apesar desse catástrofe, nós podemos ver a mão de Deus ainda na criação.
Mas é como diz o apóstolo Paulo, nós vemos as coisas como no espelho, obscuramente, porque não podemos contemplar a beleza da terra como era como saiu das mãos do Criador. Agora, o dilúvio mudou o ambiente ou mudou o ambiente do planeta? Completamente. Por exemplo, as grandes mudanças que houve foi a redução na concentração de oxigênio. Concentração de oxigênio antes do dilúvio, 48%. Concentração de oxigênio foi diminuindo e chegou hoje aos nossos dias, a nível do mar, a 21%. Se você sobe montanhas muito altas, se tornam cada vez mais rarefeitas. Agora, qual foi o impacto que teve essa redução na concentração de oxigênio? Muito simples. Reduziu drasticamente a estatura de homens, de plantas e de animais. Essa concentração de oxigênio não permite mais que existam animais tão gigantescos como existiam antigamente e nem tampouco homens de estaturas tão altas como antigamente. O homem que chegou à estatura mais alta, que está bem documentado, foi um jovem do Illinois, chamado Odd Lowe, que nasceu na década de 20. Se vocês forem a Nova York, no basement do Empire State Building, existe ali o Guinness Museum, Museu dos Records. E ali você tem uma réplica desse jovem que chegou a 2,71 metros de altura. Entretanto, ele morreu muito jovem. Por quê? Porque ele tinha que usar umas botas especiais, que tinham umas argolas de ferro para ajudá-lo a manter o equilíbrio. E essas argolas começaram a provocar uma certa fricção, e aí provocou uma ferida que gangrenou, e ele morreu de sepsemia alguns meses mais tarde. Por quê? Porque uma concentração de oxigênio de 21% e com uma altura dessa, toda a hemodinâmica é afetada. As extremidades é difícil ter circulação, então por isso que uma pessoa com uma estatura muito alta, hoje na realidade não é incompatível com a vida. Então quando foi diminuindo a concentração de oxigênio, aqueles animais, por exemplo, que não puderam se adaptar, foram entrando em extinção. Em janeiro eu estive em Richmond, na Virgínia, e ali está a mais ou menos 150 milhas de Washington. E na semana que eu estive em Virgínia, o Museu Smithsonian estava inaugurando uma mostra muito interessante. Sabe de quem que era a mostra? Da tataravó da sucuri. Eles encontraram os fósseis dessa serpente em umas minas de carvão na Colômbia e ficaram impressionados com o tamanho que deveria ser o animal, e levaram então para o Museu Smithsoniano, e ali fizeram uma réplica. E se você for ao Washington DC, você vai visitar o museu, você vai ver lá uma réplica da tataravó da sucuri, com 17 metros e 1.200 quilos. Eles calculam que um animal daquele, se fizesse uma constrição no ser humano, seria o equivalente a colocar 1.000 ônibus escolares em cima do seu tórax. A capacidade que deveria ter. Viveu há milhões de anos atrás? Não, alguns milhares de anos atrás. À medida que foi diminuindo a concentração de oxigênio, eles foram então se adaptando. E aqueles que não puderam se adaptar, o que ocorreu? Entraram em extinção. Existe uma réplica de tartaruga que dá mais ou menos o tamanho dessa área aqui. Viveu há milhões de anos atrás? Não, alguns milhares de anos atrás. Existe uma réplica, existe um fóssil de uma centopés, mais ou menos o comprimento desse banco de igreja. Existe uma fóssil de uma barata, mais ou menos a circunferência desse púlpito. Creio que para a dona de casa matar precisava de um fuzil, na verdade. Viveu há milhões de anos atrás? Não, alguns milhares de anos atrás. Nós temos que entender que essas modificações não necessitam de milhões de anos, elas acontecem muito rápido. Isso nós podemos ver, por exemplo, um porco que é criado
domesticamente, se você pega aquele porco e solta no mato, não passa alguns meses e já começa a apresentar alguma modificação. Os pelos mais finos começam a cair e começam a aparecer pelos mais grossos. Aqueles dentes, tusks que se chamam, que é aqueles dentes que dá aquela volta parecida javali, ele começa novamente o quê? A se desenvolver, ele se torna um porco o quê? Selvagem. E por que isso acontece quando ele estava doméstico? Porque se dava comidinha ali para ele, mas lá na floresta ele tem que fuçar o chão, então estimula o crescimento novamente dos dentes, a pele tem que estar mais grossa, os pelos mais grossos. Então isso ocorre em quanto período de tempo? Aproximadamente de 6 a 8 meses. Não precisam milhões de anos. Então, quando mudou o ambiente, a regra que eu mencionei no começo qual é? Mudou o ambiente, o que é que muda também? A alimentação. Então o que nós vamos ver é o seguinte: todas as vezes que Deus muda a alimentação, o que acontece com a expectativa de vida? Cai. Agora foi dado ao ser humano comer o quê? Depois do dilúvio? Carne, produtos de origem animal. E por que Deus permitiu que o homem comesse carne depois do dilúvio? Por que será? Tem gente que fala assim, que não tinha vegetação. Não é verdade? No deserto lá tinha vegetação ou não? Tinha? Não. O que Deus proveu? Aqui novamente. Para encurtar a vida. E nós vemos aqui uma tendência de todas as vezes que muda a alimentação, a tendência o que é? Encurtar a vida. Por que encurtar a vida? Porque Deus, quando encurta a vida, Ele limita o pecado e diminui o sofrimento. Vocês já pensaram hoje, por exemplo, um traficante traficando 500 anos? Um assaltante assaltando 800 anos? Um viciado sofrendo séculos com seu vício? Ou um doente? Então, quando Ele encurta a vida, Ele quer encurtar o quê? O sofrimento e quer encurtar também a iniquidade. E Ele deu os produtos de origem animal como uma emergência. Mas infelizmente os seres humanos vivem nessa emergência há 4.000 anos. E precisamos sair dessa emergência. Qual é a média de vida depois do dilúvio? Quantos? Não? 286 anos. No dia dos israelitas, qual é a média de vida? O que diz Salmo 90? Porque a vida do homem são 70 anos. Agora, estava o salmista dizendo que o ser humano agora só vai viver 70, 80 anos? Não. Esse salmo ele é uma lamentação. Porque no final diz assim, porque passa mais rapidamente nós vamos. O salmista estava relatando aquilo que ele estava vendo. Como nós podemos ter certeza disso? Quem escreveu o Salmo 90, quem foi? Moisés. Quantos anos viveu Moisés? 120 anos. Moisés é um dos últimos relatos na Bíblia de alguém que chegou à expectativa máxima que Deus pretendia para os seres humanos depois do dilúvio. Porque antes do dilúvio ele já havia dito: o meu espírito não contenderá para sempre com os seres humanos, e os seus dias serão 120 anos. Quantas pessoas vocês conhecem que têm 120 anos? Eu, quando escrevi esse livro em 2010, Saúde e Longevidade em 12 Passos, eu anotei aqui 10 candidatos aos 120 anos. Pessoas que estavam de 114 a 116 anos. De 2010 para cá, 9 já se foram, não alcançaram. E tem apenas um. É interessante que dos 10 candidatos, 9 eram mulheres. Por que será? Porque o homem tem mais força, mas a mulher tem mais resistência. Porque quando nós nascemos, nós recebemos esse fundo de energia vital para 120 anos, mas os nossos hábitos drena com uma velocidade tão grande esse fundo de energia vital, que a maioria, quando chega aos 40, 50 anos de idade, em termos de saúde, já está em bancarrota, já está vivendo de pré-datado.
O resultado, o que é? Envelhecimento precoce, enfermidades e morte prematura. Os cientistas que estudam o processo de envelhecimento hoje, depois de 30 anos pesquisando o processo de envelhecimento, publicaram na revista Time Magazine o resultado dos seus estudos, estão perfeitamente de acordo com a Bíblia. Ele diz que o ser humano hoje está geneticamente programado para viver 120 anos. E por que não se vive nem a metade de 120 com qualidade de vida? Isso é o que nós vamos ver hoje à tarde. As razões por que isso não acontece. No dia dos... E hoje nós estamos vivendo mais ou menos. Ou vivendo mais ou menos. Dizem que estamos vivendo mais, não é verdade? Desculpa. Mas são manipulação de estatística. Por que se diz que estão vivendo mais? No Brasil, por exemplo, dizem: o brasileiro da década de 40 vivia até os 50 anos, hoje está vivendo até os 73. Então o governo fala: está vivendo até os 73, para que se aposentar com 55? Aposenta com 65. Mas na realidade eles deixam de mencionar que estão falando em média de vida. E o que ocorreu no século XX é que havia muita mortalidade infantil. Quando existe muita mortalidade infantil, o que acontece com a média de vida? Ela cai. No século XX, quando pela primeira vez a ciência começou a lançar mãos dos princípios bíblicos de saúde pública, que são higiene pessoal, cuidado com a água, isolamento do enfermo contagioso, saneamento básico, quando isso começou a ser implementado, reduziu grandemente a mortalidade infantil. Reduzindo a mortalidade infantil, a média de vida aumentou. Então foi isso que aconteceu. Agora, vocês nunca escutaram falar que todas essas vantagens para a humanidade saíram da Bíblia, não é verdade? Hoje a medicina moderna fala: graças à medicina moderna estamos vivendo mais. Não é verdade. Graças a princípios milenares da Bíblia que ficaram olvidados por muito tempo, quando os homens da ciência finalmente lançaram mão, então os resultados foram espetaculares. Agora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes. Morrem por ano no mundo 60 milhões de pessoas, de todas as causas. Das 60 milhões de pessoas que morrem no mundo, 30 milhões, ou seja, um em cada 2 óbitos que ocorrem no mundo hoje, ocorrem em pessoas que não conseguem completar 17 anos de idade. A metade das pessoas que morrem no mundo morrem antes dos 17 anos de idade. Apenas uma pessoa em cada 60 chega aos 65 anos de idade. E apenas uma pessoa em cada 500 chega aos 80 anos de idade. Na realidade, estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida. O que nós vemos nos primeiros capítulos da Bíblia é que Deus, antes de criar os seres vivos, seres humanos em particular, Ele criou primeiro o quê? Primeiro Ele criou o ambiente em que esses seres pudessem viver. Primeiro Ele criou o ambiente e depois criou então os seres vivos. Por que primeiro Ele criou o ambiente? Porque era o seu intuito que os seres que fossem criados interatuassem com aqueles elementos da natureza para fomentar a vida. Isso é o que nós chamamos de leis naturais. Nós somos seres que estamos sujeitos às leis naturais desse mundo. E para isso Deus criou 2 grandes ciclos de restauração. O primeiro ciclo de restauração nós conhecemos como ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É um ciclo de restauração que ocorre a cada 24 horas. Esse ciclo de restauração está dividido em 2 fases. A fase escura desse período e a fase clara desse período. Significa que durante a fase escura desse período de 24 horas,
Ora, ocorrem dezenas de fenômenos de restauração que não ocorrem na fase clara e vice-versa. Por exemplo, na fase escura desse período de 24 horas, o nosso cérebro produz e libera na corrente sanguínea os hormônios do crescimento. Os hormônios do crescimento são produzidos durante o dia? Não, porque a luz inibe a sua produção. Até um pequeno abajur ligado pode impedir que se produza os hormônios do crescimento. A luz inibe. Por isso que crianças têm que dormir muito e dormir no escuro. Por quê? Porque senão ela nunca vai alcançar o seu potencial genético máximo de crescimento. Agora, não são somente crianças que necessitam de hormônio de crescimento. Nós adultos também necessitamos, sabe por quê? Porque estamos a cada momento perdendo células, perdendo tecidos, e são os hormônios do crescimento que vai estimular a síntese de proteínas para repor esses tecidos. E se nós não estivermos com eles funcionando, existe um envelhecimento precoce dos órgãos e dos tecidos. E existe um horário especial chamado de 10 da noite até 1h30 da manhã, que eu chamo de horário nobre do sono. Nesse período ocorrem dezenas de fenômenos de restauração, e pessoas que passam por esse período e não estão dormindo, o que é que está ocorrendo? Estão lançando mão daquele fundo de energia vital, e certamente mais na frente, o desgaste e a conta vai se acrescentar. Agora, durante a fase clara desse período chamado circadiano de 24 horas, também ocorrem dezenas de fenômenos de restauração. Um dos mais conhecidos é que, estimulado pela luz do sol, que incide pela nossa pele, que envolve os rins, as paratiroides, o nosso corpo ele tem a capacidade de sintetizar qual vitamina? Vitamina D. Ela pode ser sintetizada no escuro? Não, porque ela necessita do estímulo da luz do sol. Então essa é a razão pela qual Deus criou o primeiro ambiente, porque a partir daí essa interação era o meio pela qual Deus, através das leis naturais, ia manter e preservar a nossa vida. Agora, que dia da semana Deus criou o ciclo de 24 horas? Vamos ler Gênesis capítulo 1. O dia da semana que foi criado o ciclo circadiano, o ritmo biológico de 24 horas. Gênesis capítulo 1, vamos ler os versículos 16 até o 19. E diz o seguinte: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que será bom, e houve tarde e manhã de qual dia da semana? Quarto dia da semana. Então, no quarto dia da semana, Deus criou um ciclo de 24 horas chamado ciclo circadiano. Mas Deus não criou somente esse ciclo. Ele criou um outro ciclo, que na cronobiologia, que é a ciência que estuda esses fenômenos, esses ritmos, esse outro ciclo se chama ciclo circadiano. O que quer dizer circadiano? Significa um ritmo que ocorre a cada 7 dias. Isso significa que do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, ocorrem no nosso organismo dezenas de fenômenos de restauração que não ocorrem com tanta profusão nos outros dias da semana. Na década de 50, quando os cronobiólogos descobriram que os seres humanos têm um comportamento diferente nas horas do sábado, eles pensaram que esse comportamento se devia ao fato de que os seres humanos viviam na semana de 7 dias por milênios, e esse costume cultural havia imposto um ritmo biológico, e na época ficou explicado.
Entretanto, alguns anos mais tarde, descobriram algo mais assombroso. Descobriram que esse ritmo de Sete não está presente somente em seres humanos. Estão presentes em plantas, estão presentes em animais, e jogou-se por terra a teoria da imposição cultural. Eu estive pregando na Igreja Central de Cuiabá o ano passado, e quando eu terminei essa mensagem que eu estou passando para vocês aqui essa manhã, o irmão da igreja me abordou na saída. Ele falou: você me tirou uma grande inquietação, uma grande dúvida. E eu disse: mas por quê? Ele então me disse: eu sou engenheiro agrônomo, e eu passei um período de 4 meses aqui no interior do estado do Mato Grosso, medindo velocidade de fotossíntese de várias plantas. E eu nunca consegui entender, porque todas as medidas que eu conseguia nas horas do sábado eram inferiores às medidas que eu conseguia nos outros dias da semana. Sabe por quê? Porque durante as horas do sábado, homens, plantas e animais, biologicamente, estão passando por uma reforma, uma restauração. Os cientistas pegaram uma alga chamada taxa de champanhe, mais ou menos a tradução. E eles descobriram que essas algas têm um ritmo diferente. Ela vai num ritmo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega no sábado, ela muda o ritmo. E ela se mantém nesse ritmo de uma maneira estranha. Não estou dizendo que na sexta-feira eles fazem a lição da escola sabatina, aquela coisa toda. Falando que no mundo animal e vegetal existe um comportamento biológico diferente. Então eles pegaram e pensaram como que ela se regula, como que ela se cronometra, como que ela sabe que terminou o 6 e vai começar o 7. Será que ela seguia pela variação da luz? Então pegaram essas algas, colocaram num galpão totalmente fechado e ali começaram a intercalar a luz, totalmente ao contrário do que ocorria do lado de fora. Apagavam as luzes, ligavam as luzes, apagavam, tentando ver se desregulavam aquele ritmo daquelas algas. E depois de 3 meses, para a surpresa deles, a alga se autorregulou e manteve o mesmo ritmo de 7 dias. E aí eles tiveram que chegar à seguinte conclusão. Sabe qual foi a conclusão? Só existe uma explicação. É porque ela está geneticamente programada para manter esse ritmo. E assim todos nós estamos geneticamente programados para manter esse ritmo. Nas horas do sábado, Deus tem reservado bênçãos espetaculares para seus filhos. Vinha o sábado não é somente para a nossa saúde espiritual, é também para a saúde física. Porque além daquelas bênçãos que nós recebemos a cada dia dele, a cada dia da semana, ele tem uma bênção especial para o seu povo em congregação. Tudo que ocorre na igreja nas horas do sábado não ocorre por acaso, ela tem uma finalidade. Por exemplo, o serviço de cântico, quando a música é boa, a música é de qualidade, o cantar recicla adrenalina e produz o quê? Endorfina. Quando nós chegamos na igreja, vencido pelos embates da semana, do estresse, das lutas, basta chegar, um abraço, um aperto de mão e um toque. Imediatamente nosso corpo começa a reciclar aquela adrenalina e produzir o quê? Endorfina. Tem gente que fala: eu posso ser adventista sem vir na igreja? Você pode, mas você vai estar se privando das bênçãos que Deus tem reservado para o seu povo em congregação. Até a oração mesmo não seja para curar. Existem certos fenômenos que ocorrem na oração, que ela está relacionada com a nossa restauração física. Então tudo que ocorre é as bênçãos que Deus tem estabelecido para nós em congregação. Agora, para que nós recebamos essas bênçãos em abundância nas horas do sábado, vai depender de tudo aquilo que nós fazemos a cada dia da semana, a cada dia do ciclo circadiano. São os pilares que nós estamos lançando para recebermos as bênçãos do ciclo circasepitano. Por que se ouve falar tão pouco no ciclo circasepitano, se é científico e existe uma vasta literatura falando sobre o assunto? Existem duas razões. Primeiro, porque
seria um argumento muito forte contra o evolucionismo. E segundo, para muitas religiões já não haveria mais desculpas, aquelas desculpas que nós conhecemos. Nós não sabemos o que é o dia de sábado, porque o sábado se perdeu no tempo. Nós sabemos qual é o dia de sábado, sabe por quê? Porque nós estamos geneticamente programados para ter um comportamento diferente durante esse período. Agora, o que a ciência já sabe que ocorre de maneira especial nas horas do sábado? Nas horas do sábado, existe aquilo que nós chamamos de uma tendência do coração humano à bradicardia. O que é bradicardia? O coração tende a bater mais lentamente. Agora, o nosso coração descansa ou não descansa? Quando que o coração descansa? No intervalo entre um batimento cardíaco e outro batimento cardíaco. Sabe como nós chamamos esse intervalo em medicina? Repouso do miocárdio. Isso significa que se o coração bater 100 batimentos por minuto, ele vai descansar muito menos do que se bater 60 ou 70 batimentos por minuto. É uma lei da cardiologia. Aumenta a frequência cardíaca, você diminui o repouso do seu miocárdio. Então, durante as horas do sábado, já no pôr do sol, estimulado pela produção de melatonina, que é um relaxante muscular, nós temos a tendência à diminuição da frequência cardíaca. Durante as horas do sábado, existe uma tendência para a diminuição da pressão arterial basal. Durante as horas do sábado, é restaurada o nosso sistema de excreção renal. Você sabia que os rins são os órgãos da juventude? Vocês sabiam que o ser humano envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem? Por isso que uma alimentação muito rica em proteínas envelhece muito rapidamente, porque as proteínas em excesso colocam uma carga muito grande sobre os rins. Por isso que uma pessoa que entra em insuficiência renal crônica, ela se deteriora muito rapidamente, porque os órgãos da juventude já não estão funcionando como deveriam funcionar. Durante as horas do sábado, o sistema de excreção renal está passando por uma reforma. Durante as horas do sábado, está sendo reformada, reconstruída, restaurada a nossa imunocompetência. Por isso que em alguns hospitais do mundo hoje, em alguns hospitais já é protocolo não se fazer nenhum tipo de cirurgia nas horas do sábado. Sabe por quê? A não ser que sejam emergentes ou urgentes. Já notaram que cirurgia nas horas do sábado existe uma tendência ao aumento de infecções pós-operatórias. Por isso que alguns hospitais hoje não fazem nenhum tipo de transplante de órgão nas horas do sábado, a não ser que sejam urgentes ou emergentes. Sabe por quê? Porque até contradizendo os princípios da imunologia, cirurgias, transplantes que são feitos nas horas do sábado, existe uma maior incidência de rejeição do que nos outros dias da semana. Porque nas horas do sábado, nós estamos passando por uma restauração. E a pergunta é: estamos nós criando condições a cada dia, condições a cada semana, para recebermos essa restauração que nosso Deus tem preparado para nós a cada semana? Quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Cantares. Vamos ler apenas um texto, fazer umas aplicações, encerrarmos então a mensagem dessa manhã. Livro de Cantares, no capítulo 1, o Cântico dos Cânticos, versículo 15. E o texto diz o seguinte: caçai as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Para entendermos esse texto, nós temos que entender que o povo de Israel era um povo também o quê? Agrícola.
e sua economia girava também em plantações de uvas. E o vinicultor israelita, quando plantava a sua vinha, ele tinha um cuidado muito especial. Que cuidado era esse? Colocar cercas ao redor da sua vinha. Por que ele colocava cerca? Para que não entrassem o quê? As raposas. As raposas comem uvas? Não. Raposas não comem uvas. Mas não existe lugar melhor do mundo para as raposas brincarem do que dentro de uma vinha, de preferência se estiver bem florida. E os vinicultores colocavam as varas da cerca mais próximas uma das outras possíveis. As raposas grandes não conseguiam entrar, mas as raposinhas, espremendo-se entre as varas da cerca, entrava 1, 2, 5. De repente você tinha 10 raposinhas brincando dentro daquela vinha. E como que brincam as raposinhas? Elas brincam como crianças. Como que brincam as crianças? Pulando, saltando, correndo. E certamente no seu pular e saltar, resvalavam nas ramas da videira. E as flores da videira são flores muito delicadas. Quando chegava o vinicultor pela manhã, as flores estavam pelo chão e ele sabia que a sua colheita havia sido o quê? Havia sido arruinada. O que Deus está tentando dizer essa manhã, irmãos, é que nós, como seu povo, como donos da vinha da nossa saúde, da saúde da nossa família, da igreja, nós sabemos muito bem lidar com as raposas grandes, não temos problemas com raposas grandes. Mas já faz muito tempo que nós perdemos a habilidade de lidar com as raposinhas. E pode ser que sejam essas raposinhas que estejam destruindo a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Eu vou citar aqui apenas 2 exemplos. Se nos oferecem café, o que é que nós falamos? Obrigado? Qual é a marca? Nós falamos, não, eu não tomo café, eu sou adventista do sétimo dia, o café é um estimulante do sistema nervoso central. A cafeína, ela aumenta a minha frequência cardíaca, não contribui para o repouso do meu miocárdio. Ela irrita a mucosa do intestino e do estômago. Estudos mais recentes estão relacionando ao uso da cafeína com aumento nos índices de câncer do pâncreas. Entretanto, damos uma verdadeira estudo bíblico a respeito dos perigos do café, mas infelizmente muitos comemoram esse seu estudo bíblico, uma Coca-Cola desse tamanho que tem mais cafeína do que o café. Só que o café é uma raposa o quê? Os refrigerantes são raposinhas. E o que a Bíblia nos está dizendo essa manhã? Caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Segundo exemplo, se nos oferecem cigarro, o que é que nós falamos? Se uma pessoa quiser receber um curso como deixar de fumar em 5 dias e meia hora, ofereça um cigarro ao adventista. Ele se sente na sua praia, estufa o peito e começa a falar com autoridade dos perigos do fumo para os pulmões, para os rins, para as artérias, para o coração. Mas, infelizmente, muitos ainda hoje têm lá na varandinha da sua casa, ou lá no fundo do quintal, aquele altarzinho. Como se chama aquele altarzinho? Churrasqueira. E tem alguns que fazem como no Antigo Testamento, oferecem sacrifício de manhã e sacrifício à tarde. 1 quilo de carne preparada na churrasqueira, à medida que a gordura começa a cair, entrar em contato com a brasa, ela se desfaz em vários subprodutos, e um desses subprodutos se chama benzopireno, que é uma substância altamente carcinogênica. 1 quilo de carne produz 5 miligramas de benzopireno, que é a mesma quantidade de benzopireno produzido por 300 cigarros fumados. A única diferença é que o benzopireno não vai para os pulmões, aumentando os riscos de câncer do pulmão, mas vai para o intestino, aumentando os riscos de câncer do colo. Mas o cigarro é uma raposa e os churrasquinhos são raposas pequenas. O que o texto da Bíblia, não é o doutor Silmar, é a Bíblia. Caçai essas raposinhas. Muito bem, com a permissão da liderança da igreja, nós estamos
abrindo oficialmente hoje a temporada de caça a raposinhos. Eu espero que seja um verdadeiro massacre. Amém. Não façam prisioneiros. Pode ser que alguém tenha hoje na sua casa ainda uma raposinha esperando. Isso é muito normal acontecer. Eu espero que seja apenas um momento para despedidas. Sei também que para muitas pessoas será uma despedida muito emotiva, vai ter choro, aquela coisa toda. Mas caso destrua essas raposas antes que ela destrua a tua saúde. Irmãos, Deus não falha nas suas promessas. No livro de Êxodo, ele nos diz: se esse povo cumprir os meus estatutos e guardar os meus mandamentos, nenhuma enfermidade chegará à tua casa. Essa é uma promessa ou não é uma promessa? Se estamos doentes, foi Deus que falhou na sua promessa? Não. Deus não falha nas suas promessas, porque Ele é fiel. Se estamos doentes, está acontecendo alguma coisa, primeira coisa, deveríamos rever os nossos hábitos, pedir forças para Ele e implementar aquelas reformas que Ele deixa. Tem muita gente que diz o seguinte: doutor Silmar, mas eu gosto muito de carne, gosto muito de queijo. Não, você está vivendo no engano. À medida que você vai mudando, você vai começando a gostar daquilo que Deus preparou para você. Somos enganados a cada momento. Para encerrar, eu quero ler aqui um texto da Bíblia, que está no livro de Deuteronômio. Não vamos ler todo o texto, mas antes de entrar no texto, gostaria de dar o contexto. Ali estava Moisés reunido com o povo de Israel às margens do rio Jordão. E antes de tomarem por posse a terra prometida, Moisés novamente reúne o povo às margens do Jordão. E ele então começa a discorrer sobre as bênçãos que Deus havia dado àquele povo e que agora finalmente iam receber por herança a terra prometida. E o paralelo que eu gostaria de traçar, irmãos, é que nós também, nós, os Israel modelo, estamos já às margens do Jordão. E esse discurso que Moisés fez ao Israel antigo não foi somente para aquele povo de Israel do passado, foi preservado através da sua palavra e chega aos nossos dias hoje com a mesma força e faz o nosso coração sacudir com o impacto da esperança. Deuteronômio no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos e eu vou reparafrasear. 4, versículo 1 diz o seguinte: agora, pois, ó Igreja Adventista do 7º dia de Wakefield, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Versículo 5: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Versículo 6: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão. O que eles dirão quando nós somos obedientes? Eles dirão o seguinte: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 7: pois que grande nação a que tenha deuses tão chegada a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. Versículo 8: e que grande nação a que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho. Versículo 39. Versículo 39: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Versículo 40 e último:
Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que vos tenho ordenado hoje, para que vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe abundantemente.